Sim, galera, estamos juntos aqui no canal do Rockstar mais uma vez, né? Vamos falar sobre o Fortaleza, o tricolor que está se preparando aí para decisões e também já conhece aí o seu grupo da Copa Sul-Americana, né? A fase de grupos, o sorteio aconteceu no Paraguai, em Luque, né? Na sede da Conmebol, e o Fortaleza já conhece aí os seus adversários da Copa Sul-Americana. E entre isso ele vai decidindo aí uma vaga para a final da Copa do Nordeste com seu maior rival, o Ceará. O jogo nesta quarta-feira, marcado para 9h30 da noite. E depois tem também a decisão do Campeonato Cearense, que começa no próximo sábado, dia 1º, às 4 da tarde, todos os jogos no Castelão. Entre essa decisão do estadual, um dia 1º e outro dia 8, acontece a estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana. Menos mal que o tricolor não vai viajar, né? Não vai viajar para fora do país, seguirá jogando no Castelão, mas sofrerá desgaste. Né? E aquilo que a gente vem falando e vem se perguntando nos vídeos. Fortaleza está preparado para esse tipo de competição? Está nítido que não está. Né? Algumas peças no elenco precisam ser mexidas, né? Outras precisam ser contratadas. Muita gente da imprensa falando que o Fortaleza está fazendo uma pré-temporada justamente por conta dessas competições mais pesadas, mais importantes, que vão acontecer a partir do mês de abril, que é a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série A, que é a competição mais importante no calendário tricolor. E afora isso, as cobranças da torcida, né, pelos títulos da Copa do Nordeste e também do Campeonato Cearense, onde o time persegue aí um pentacampeonato, né, inédito na história do clube. Então está sendo cobrado para isso. Para jogar essas competições, o time está ok para tentar ser campeão do Nordeste, para tentar ser campeão cearense. Chegou na final do Campeonato Cearense contra o Ceará. Tem que vencer, né? O arquirrival que não venceu ainda nessa temporada vem de 2 derrotas consecutivas, né, nos clássicos para o Ceará. E também essa decisão da Copa do Nordeste. Né? Então há essa cobrança. Tem equipe ok para buscar esses títulos, mas todos nós sabemos, né, se você fizer um retrospecto, né, de que esse tipo de competição não serve de referência para a disputa do Campeonato Brasileiro. Colocando só o Campeonato Brasileiro, né? Não estou colocando nem Sul-Americana, porque Campeonato Brasileiro geralmente costuma ser, né, as competições principais do calendário do futebol cearense. Isso aí pode melhorar, né, com os times disputando mais competições internacionais, fazendo melhores equipes, né, aí pode priorizar uma Libertadores um dia, priorizar um título de Sul-Americana. Não estou dizendo que vai descartar não essa possibilidade, mas não é prioridade. A realidade é que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza, a gente fala do grupo, depois a gente vai falar aí do que a gente acha do elenco tricolor. Bom, o Fortaleza tem no grupo aí o Palestino, do Chile, tem o San Lorenzo, lá da Argentina, time do Papa, né, lá de Almagro, Estudiantes de Mérida, da Venezuela, são os adversários do tricolor. Possivelmente, na próxima semana, no dia 5, o Fortaleza estreia, a ser confirmado aí pela Conmebol, na competição, na Sul-Americana, enfrentando o Palestino, jogando no Castelão. O horário ainda a ser confirmado, né, toda aquela questão, né, de quem vai transmitir, que normalmente escolhe os horários, os clubes deixam dessa forma, a entidade Conmebol também. Então, por isso, não temos o horário, mas possivelmente o jogo deve acontecer no dia 5, na quarta-feira. Aí o Fortaleza joga no sábado contra o Ceará, decidindo o Campeonato Cearense. E entre o dia 8, que é o jogo da volta, com o mando de campo do Ceará, o primeiro mando de campo do Fortaleza, dia 1º de abril, próximo sábado. Entre o dia 8, quarta-feira, o Fortaleza estreia contra o time do Palestino, do Chile. É um time que tem mais rodagem internacional do que o Fortaleza. Né? Uma vez já eliminou o Flamengo em 2016, no outro ano o Flamengo eliminou ele, disputando aí a própria Copa Sul-Americana. Não é um time de disputar Libertadores, não. Mas esteve na Sul-Americana na temporada passada, onde foi eliminado na fase de grupos pelo time do Atlético Goianiense. Não é uma das principais equipes do Chile, longe disso, né? Mas é uma equipe que está ali, né? Sempre disputando uma competição internacional, uma Sul-Americana. O candidatíssimo aí, na minha opinião, favorito a passar de fase, a gente deve lembrar ao torcedor que o primeiro colocado se classifica para a próxima fase. O segundo
mudou o regulamento. Vai ficar na dependência de esperar um dos terceiros melhores colocados da Libertadores, que vai cair aí para disputar essa seletiva com o segundo colocado de cada grupo da Copa Sul-Americana, para ver quem segue adiante, quem segue para o mata-mata, para as oitavas de final. Então, ano passado era só o primeiro colocado que se classificava e o resto era eliminado. Então agora tem uma chance ainda de seguir vivo na competição, porém vai enfrentar uma equipe que pode ser uma das grandes que vem da Libertadores. Então o Fortaleza deveria focar aí em ser o primeiro do grupo, né, para não correr esse risco de pegar aí um time grande vindo da Libertadores e ser eliminado antes mesmo de entrar na fase de mata-mata. É um mata-mata também, né, mas não é válido pelas oitavas de final. É uma seletiva para ver quem avança às oitavas de final. Como eu falei, como eu ia começar a falar, aliás, né? O favorito aí é o São Lourenço, né? Aí é disparado, já foi campeão da Libertadores, hoje é o vice-líder lá do Campeonato Argentino, né? É uma das equipes grandes do futebol da América do Sul. Muita rodagem na Libertadores, na própria Sul-Americana, então é favorito. Fortaleza começa enfrentando esse adversário na casa dele, lá em Almagro, né? E possivelmente no dia 19. Depois terá o jogo da volta. São jogos de ida e volta, são 6 jogos, né? Pela ordem: Fortaleza e Palestino, São Lourenço e Fortaleza, lá na Argentina. Depois o Fortaleza volta a jogar em casa, provavelmente no dia 3 de maio, recebendo a visita do Estudiantes de Mérida, da Venezuela. Esse adversário aí também é um adversário que tem uma das maiores torcidas do futebol da Venezuela, né? Mas assim, é sempre um coadjuvante disputando aí competições internacionais. Tem um lastro maior, né, do que o Fortaleza, porque sempre está ali disputando Libertadores ou então Copa Sul-Americana. Mas não é um adversário, inclusive está mal, né, no campeonato venezuelano. Se eu não me engano, é o 8º colocado, né? O Palestino é o 6º colocado do campeonato chileno. A gente informou aí que o São Lourenço é o vice-líder, então a gente passa também a visão aí do resultado de momento, né, do desempenho de momento aí dessas equipes adversárias do Fortaleza na Copa Sul-Americana. Então, no dia 3 de maio, o Fortaleza deve receber a visita do Estudiantes de Mérida. Depois, 2 jogos em casa, né? Recebe a visita do São Lourenço, possivelmente no dia 24 de maio. No dia 7 de junho, vai a Venezuela enfrentar o Estudiantes de Mérida. Aí faz 2 jogos consecutivos fora, né? Para tentar buscar essa classificação. No dia 28 de junho, vai ao Chile enfrentar a equipe do Palestino. Então aí, passada a visão para você do grupo do Fortaleza, adversários e dias, né, a serem confirmados, com horários também pela Conmebol dos jogos do Tricolor aí na fase de grupos da Copa Sul-Americana. E agora a gente gostaria de falar do elenco, né, do Fortaleza. Fortaleza que a gente já vem alertando durante muito tempo, né, não tem um elenco preparado, na minha opinião. Eu acredito que muitos torcedores do Tricolor, para disputar as principais competições da temporada. Então, o Fortaleza precisa contratar um zagueiro urgentemente, ou 2, né? Acho que 2 seria melhor. Está trazendo de volta aí um zagueiro que pertence a ele, que estava emprestado ao Volta Redonda, né? Que foi muito bem no Campeonato Carioca. O Alix, Alix, o nome dele é esse mesmo, 1,95 m, é alto, hein? A gente fala às vezes que o Fortaleza tem zagueiros baixos, e de fato tem, né? O Brits, o próprio Benevenuto, e também o jogador Sebadios, e o Tite é o jogador mais alto, né, com 1,85 m. Esse tem 10 centímetros a mais, né, tem 23 anos, fez um bom campeonato carioca, foi titular do Volta Redonda e também estava jogando a Copa do Brasil com a camisa do Voltaço, né, do Tricolor de Aço, como é conhecido lá, o time da Cidade do Aço, Volta Redonda, né, eliminando o time do Atlético Goianiense. Então, como há essa dificuldade de contratar zagueiros, esse está retornando para o Fortaleza, né? Não vai poder jogar a Copa do Brasil, mas as demais competições, tipo Copa Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro, estará à disposição. Não pode jogar, claro, né? Copa do Nordeste também, Campeonato Cearense, que as inscrições foram encerradas para reforçar essa competição. E precisa contratar um outro, né? Precisa de um outro zagueiro aí. Temporada é longa, a gente tem que lembrar que tem que correr contra o tempo. Na próxima terça-feira, daqui a uma semana, a janela de transferência, a CBF ainda não sinalizou com o pedido dos clubes, né, de esticar um pouco aí o prazo do fechamento da janela. Então, na próxima terça-feira, dia 4,
a janela de transferência será fechada e não poderá mais contratar jogadores. O futebol brasileiro só terá a janela reaberta em julho, no dia 3 de julho, se eu não me engano, que será reaberta a janela. Até julho, muita coisa pode acontecer no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Então, tem que se cuidar, tem que correr e tem que se adiantar. Precisa, na minha opinião, também contratar volantes, pelo menos 2 volantes, porque tem 2 volantes de qualidade, como o Caio Vinícius e também o jogador Hércules, né, que está jogando muito. Né? E lateral esquerdo, o que veio do Palmeiras não sai do departamento médico, incrível, né? O Lucas Esteves. E o Bruno Pacheco caiu em desgraça com o torcedor, né? Parece que sentiu o peso, o Vojvoda nem colocou ele contra o Ferroviário, precisa contratar lateral esquerdo. E também, pelo menos, mais um atacante de velocidade, porque hoje ele tem o Moisés. O Romarinho é um jogador irregular, né? Ele fez um bom jogo contra o Ferroviário, mas ele passa vários jogos sem atuar bem. Né? O problema do Romarinho é a falta de regularidade. Por isso, teria que ter ali mais um atacante de velocidade para jogar pelos lados, seja pela direita, pela esquerda, porque hoje o Fortaleza tem de qualidade apenas o Moisés. O Moisés será muito cobrado pelo torcedor, né? Todo mundo quer ver aquele Moisés, mas o Moisés está voltando agora de cirurgia. Por isso que a cobrança vai acontecer, mas não dá para cobrar e esperar um bom desempenho do jogador que está voltando agora de cirurgia. Fez um gol, né? Naquele dia lá, né? Mas contra o Santa Cruz, mas ainda está longe de ser a solução. Então, são esses os problemas. Lá fora, né, no elenco ali, detectar quem não está bem, procurar emprestar, né, fazer um acordo. Tem que mexer no elenco, né? Não pode deixar o elenco tão inchado e também, ao mesmo tempo, não pode ficar com essas carências, com essas lacunas a serem preenchidas dentro do elenco tricolor. O Tinga voltou a treinar, provavelmente estará à disposição do Clássico, mas evidentemente não vai ser titular, né? Deve ficar no banco de reservas, já alguns jogos fora, tratando aí de uma lesão, voltou a treinar com o grupo, e a gente imagina, né, que ele deva ficar no banco de reservas. É só um jogo contra o Ceará, a gente está falando desse da quarta-feira, desse primeiro clássico, da semifinal da Copa do Nordeste. O Brits está à disposição, depois de cumprir suspensão contra o time do Ferroviário, tinha tomado o 3º cartão amarelo, está à disposição da comissão técnica. O Brits, que se envolveu aí num acidente de trânsito, né, atropelou ali um ciclista, mas socorreu, tudo ok, parece que são ferimentos leves, mas está à disposição aí do Vojvoda para o jogo dessa quarta-feira, né? E vamos esperar então esse clássico, destrinchado aí o grupo tricolor da Sul-Americana, e agora mãos a obras para correr atrás de contratações até a próxima terça-feira e buscar aí brigar pelos títulos, né? Chegar à final da Copa do Nordeste e também tentar o título de pentacampeão cearense, coisa que o clube ainda não conseguiu. É isso, galera. Deixa a sua curtida, que é importante para o nosso vídeo chegar para mais pessoas. E também, né, se inscreve no canal. É de graça, você não paga nada e fortalece geral o canal do Roxton. Daqui a pouco tem Futebol Alegria na TV Metrópole, canal 16.1, com a apresentação do Kleber Tubarão e os nossos comentários. Programa a partir de 11 da manhã.